Pessoal, vamos então para mais uma aula de projeto de arquitetura, a nossa aula de número 2. O que nós vamos abordar na aula de hoje é o tema de briefing, programa de necessidades e o fluxograma, em conjunto também com a setorização, ok? Então vamos lá. A princípio eu vou dar uma breve introdução para vocês do que se trata cada tema. Nós vamos trabalhar hoje sobre o briefing, que é aquela primeira entrevista que nós fazemos com o cliente, como eu expliquei para vocês na aula anterior. Vamos falar sobre o programa de necessidades, que são as especificações de cada projeto, que você vai precisar entender. E vamos falar sobre os fluxogramas e as setorizações, que são partes do programa de necessidades que você deve levar em consideração quando você vai fazer a sua etapa preliminar do projeto, ok? Então, o fluxograma, ele vai partir do programa de necessidades e a setorização também. Então, você vai organizar os seus ambientes do seu projeto de acordo com cada funcionalidade, ok? Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos abordar agora é o programa de necessidades. E dentro deste programa de necessidades, nós vamos falar sobre o briefing. O que seria esse briefing? É aquela entrevista que você faz com o cliente, a primeira entrevista que você faz, com o objetivo de traçar o perfil desse cliente, ok? Então, no geral, não existe uma tabela pronta e nem perguntas específicas que você vai ter que fazer. Isso depende de cada profissional. Então, você como projetista, e ali na hora que você for conversar com o seu cliente, você vai vendo quais são as perguntas que você vai fazer para você conseguir traçar o perfil do seu cliente e assim iniciar as demais etapas do seu projeto, ok? Mas, no geral, né, eu cito sempre algumas perguntas que você pode fazer. Mas o que eu quero dizer é, as perguntas que eu vou falar aqui para vocês, não necessariamente são as mesmas que você vai fazer, e nem é obrigatório que você as faça. Mas é legal que você tenha um know-how ali de perguntas que você faz para que você consiga, então, traçar o perfil desse cliente. Então, a princípio, né, ali na entrevista, quando você vai conhecer seu cliente, então você vai saber os dados desse cliente, né, o nome, pelo menos. E aí você vai perguntar qual é o tipo de projeto que ele precisa. Então, por exemplo, pode ser uma residência, pode ser um escritório, pode ser uma clínica. Então, ele vai falar para você o tipo de projeto, ok? Você vai perguntar para ele também, por exemplo, quando é o caso de residência ou quando é o caso de clínicas, né? Quantas pessoas que vão trabalhar ali ou quantas pessoas que vão residir, né, naquela edificação. Vai perguntar para ele quais são as disponibilidades de recurso que ele tem. Então, qual que é o valor que ele está disponível a investir no projeto, porque não adianta o seu cliente ter um valor, por exemplo, de 50 mil e você elaborar um projeto de 150 mil. Não vai ter como ele executar, ok? Você vai descobrir, então, no caso de residências, os hobbies, né, desse cliente. O legal é que, quando for residência, você consiga falar com todas as pessoas que vão morar ali naquela residência e não com apenas um, né, para você conseguir traçar o perfil de cada um. Então, você vai descobrir os hobbies, a pessoa, se você gosta de música, ou se você é esportista, gosta de correr, por exemplo. É uma pessoa que pratica ciclismo, por exemplo, tem um lugar para ele guardar a bike, todas essas coisas. Atividades cotidianas. Então, no cotidiano, o que você faz na sua residência, né? É uma residência que você apenas pernoita, porque você trabalha o dia inteiro fora? É uma residência que você... uma das pessoas ficam em casa, por exemplo, no caso de casais, né? Uma das pessoas fica em casa e o outro vai trabalhar. Tem crianças, tudo isso você vai ter que analisar.
E nessas atividades cotidianas é importante que você descubra mesmo o que é feito ali naquela residência. Porque às vezes as atividades cotidianas não batem com o tipo de projeto. Então é uma casa pouco ventilada. Você elaborou uma residência pouco ventilada. Mas é uma residência que as pessoas desenvolvem muito trabalho lá. Então esse projeto não é funcional. O objetivo é que o seu projeto tenha funcionalidade, né? Desejos e sonhos. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo uma residência que a pessoa tem um sonho de depois transformar ela num sobrado, por exemplo, né? Você está fazendo uma terra. Então, esses desejos e sonhos também devem entrar no seu briefing. Gostos e preferências. Talvez o seu cliente já tenha o gosto por algum tipo específico de projeto, que também entra aqui o que está citado no slide, como estilo de arquitetura. Então, às vezes, seu cliente tem algum gosto, por exemplo, preferência por tipo de telhado, no caso de residência. Às vezes, ele tem preferência por platibanda, às vezes, ele tem preferência por telhado à vista. Em relação ao estilo de arquitetura, às vezes, ele tem preferência por arquitetura moderna, outros têm preferência por arquitetura contemporânea. Você observa que Gustavo Lima construiu uma casa que ela tem um gosto muito diferente da arquitetura que estão construindo agora, né, na atualidade. Então, isso partiu do briefing que os arquitetos dele, né, fizeram com ele para poder descobrir esse gosto da arquitetura que ele tinha, que não é muito visto nos dias de hoje. Tipo de projeto, né? Que é o que eu falei, o primeiro que eu citei, né? Então, se é uma residência, se é uma clínica, se é um escritório, o tipo de projeto, né? Você tem uma das partes mais importantes que você tem que obter, uma das informações mais importantes que você tem que obter nesse momento. O que espera de cada ambiente? Então, por exemplo, se tratando de uma residência, você vai conversar com o seu cliente. E aí, em geral, eles vão falar para você, eu quero uma casa de 3 quartos, uma sala, tal. Ele vai citar os ambientes, mas apenas isso, com apenas essa informação de quantidade, você não consegue traçar um perfil. Por que é importante você traçar esse perfil? Porque é a partir do perfil que você gera aquele conceito que eu citei na aula passada. Eu falei que você tem que ter um conceito do projeto, que é para você, a partir daí, ter uma ideia, a ideia principal do seu projeto. Porque é a partir dessa ideia principal que você começa a partir o projeto, né? A dar iniciativa no projeto. Então, o que ele espera de cada ambiente? Eu quero uma suíte. O que ele espera dessa suíte? Ele vai uma suíte apenas para descanso? Ele vai apenas dormir lá? Não. É uma suíte apenas para pernoite. Ele vai apenas dormir. Chegou do trabalho, tomou banho e vai dormir. Às vezes não. Às vezes é uma suíte que tem um home, né? Tem um local ali para ele desenvolver algum trabalho ainda. Tem algum tipo de aparelho de multimídia, por exemplo, uma televisão. Então, é ali que ele assiste séries. Ou é uma suíte que é acoplada com algum quarto de bebê, né? Então, tudo isso você tem que observar. É por isso que é importante você determinar aqui essa descrição de cada ambiente, o que é esperado. E é por isso que quando se trata de residências, é importante que você conheça cada um dos moradores, né? Então, às vezes você vai falar com um senhor lá que vai morar na casa e ele fala assim, olha, o meu quarto é apenas para pernoite, né? Eu fico muito pouco tempo no quarto, mas eu preciso de uma área de lazer, porque é lá que é o meu local de descanso, é lá. Quando eu chego do meu trabalho, eu vou para a área de lazer e é lá que eu fico. Então, lá eu descanso e de lá eu volto para o meu quarto. Então, por isso que é importante você saber o que cada membro espera do ambiente, ok? E assim, não só de quartos, né?
da sala. Por exemplo, um espera que na sala ele só vá passar ali pouco tempo, o outro já espera que não. Na sala é o local onde ele vai assistir às séries. O outro não, a sala para mim não tem importância e tal. Para você fazer essa junção de todas as informações e traçar o perfil, ok? E também uma das informações importantes são os prazos, para você poder se planejar, né? Então, os prazos para a entrega do projeto e também os prazos, qual que é a intenção dele de início da obra e de finalização. Claro que esse início de obra e finalização vai depender do orçamento, né? E do cronograma que você vai fazer de obra, mas é importante que você tenha essa noção. Então, para finalizar o briefing, eu quero dizer a vocês o seguinte: essas informações que eu coloquei em laranja, não necessariamente você vai pegar isso daqui e perguntar para o seu cliente, né? Você vai adaptar para cada tipo de cliente. Eu citei aqui apenas algumas que você pode utilizar, ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima etapa. E agora a gente entra no programa de necessidades mesmo, né? Então, agora a gente vai falar das necessidades. Então, o que é um programa de necessidades? O programa de necessidades, ele é dito que é uma decomposição de uma necessidade determinante. Então, um exemplo, você foi falar com um casal, que a necessidade deles é uma residência. Então, eles querem construir uma casa para eles morarem. A necessidade principal, então, é essa residência, né? A decomposição de uma necessidade determinante. A necessidade determinante, a princípio, é uma residência, ok? E a partir dessa necessidade determinante, você analisa quais são as demais necessidades. Então, a pessoa falou para você que quer uma residência. A residência é para se habitar. Nessa residência para se habitar, você vai precisar de uma área para alimentar-se, né? Então, elaborar os alimentos, conservar os que são vivos, conservar os equipamentos, comer e beber. Também vai precisar de um local para manipular, lavar, cozinhar, servir e recolher. Ainda na residência, você vai precisar de um local para repouso e lazer. Então, você vai dormir, ler, ouvir música, ver televisão, não fazer nada, conversar. E ainda dentro desse local para dormir, terá um local para trocar de roupa, objetivamente dormir, ter privacidade, silêncio, obscuridade, ter condições de temperatura confortáveis. Ainda em habitar, você vai precisar de um local para higiene e saúde. E nessa higiene e saúde, você vai ter um local para lavar-se, banhar-se, escovar os dentes, pentear o cabelo. Precisa de um local ainda na higiene, necessidades fisiológicas, conforto ambiental e outras atividades. Então, isso aqui é só um exemplo de como uma necessidade determinante faz você gerar uma série de outras necessidades. E que o seu objetivo, então, a princípio, é conseguir, a partir de uma necessidade determinante, juntar todas essas informações desde aquele briefing, que foi a primeira etapa que nós falamos, né, anteriormente, desde aquele briefing que você traçou o perfil do seu cliente, a partir dessa necessidade determinante, que nosso exemplo aqui era uma residência, você conseguir juntar todas essas informações e obter, então, um conceito, ou seja, uma ideia principal para dar início ao seu projeto, ok? Agora, uma coisa que é importante a gente dizer aqui, né, nessas nossas definições, é que os programas arquitetônicos, eles modificam-se com o tempo, né? Então, ele segue novas necessidades que são criadas pelo homem. Então, um exemplo. Aqui do lado da esquerda, nós temos uma casa, em que essa casa, ela era a produção e o uso da casa.
e ela era baseada no trabalho escravo, certo? Então, observa que aqui em cima, a disposição dos ambientes da casa eram muito diferentes, apesar da imagem estar bem ruim, eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Então, aqui do lado da esquerda, eu tenho algumas enumerações aqui de ambientes, ó. Então, eu tenho ambiente 1, loja. Ambiente 2, corredor. Aí tem aqui, ambiente 3, sala de viver na varanda. Esse ambiente aqui, sala de viver na varanda. Ambiente 4, alcovar, que eu nem sei do que se trata. E aí, ambiente 5, sala de viver na varanda. Ambiente 6, cozinha e serviços. Observa como é diferente uma disposição daquela época, em que o trabalho era baseado no trabalho escravo, para hoje. Hoje a gente tem dormitório, sala de estar, sala de jantar, cozinha, em que essa cozinha é baseada no seu trabalho, né? Então tem que ser tudo mais funcional, porque é você mesmo que desenvolve. Então, o que eu quero dizer com vocês com essa informação é que, à medida que o tempo vai passando, as necessidades também vão se modificando e a gente vai se adaptando a isso. Assim como, se vocês observarem, e aqui na nossa necessidade vocês conseguem ver isso muito facilmente, que quando você anda nas ruas, você vê uma arquitetura bem mais antiga e vê que hoje a arquitetura está bem mais diferente, né? Bem mais moderna. E você nem precisa falar das casas de quando iniciou o Gurupi. Você pode falar de 4 anos. As casas que eram projetadas em 2014, 2015, 2016, elas eram a maioria em telhado à vista. Hoje em dia já tem-se uma tendência maior em se projetar casas em platibanda. Isso é muito visível, porque as necessidades e as referências de arquitetura, elas se modificam com o tempo. Não quer dizer que você não goste e não vá projetar casas para o seu cliente com telhado à vista, por exemplo, porque isso vai depender lá daquele briefing que nós falamos no início dessa aula, ok? E aí a gente entra na pergunta de como elaborar, então, esse programa, né? A princípio, eu vou dizer a vocês o seguinte, eu tenho aqui 4 itens, mas é como briefing, né? Você vai elaborar partindo de você mesmo. Então, varia de cada projetista. E agora você é tratado como um projetista, ok? Está fazendo projeto de arquitetura e outros projetos, né? Então, número 1. Primeiro, a partir do perfil do cliente, ou seja, esse programa ele vai ser elaborado a partir daquele briefing, ou seja, da entrevista lá, que você fez todas as perguntas que você achou pertinente ao seu cliente. E o número 2 é você listar os ambientes. Então, dentre aquelas inúmeras perguntas que você fez, que você anotou para ter o perfil, ele falou dos ambientes. Então, você vai listar esses ambientes. No programa de necessidades, você vai buscar também referências para que você consiga ter o conceito, né? Então, você vai buscar referências aqui para que você consiga ter o conceito, a ideia principal do seu projeto. Então, como você vai buscar essas referências? De acordo com o que ele disse para você, você pode pesquisar na internet, algumas referências de residência, por exemplo, se for residência, né? Você pode pesquisar na internet algumas referências para você ter ideia de como projetar, ok? E aí, a partir disso, você vai elaborar uma tabela em que essa tabela vai conter os ambientes. Então, você vai colocar lá sala, refeitório, cozinha e vai colocar a dimensão, né? Você vai colocar a área daquele ambiente e vai colocar a descrição de utilização. Então, não vai bastar apenas você colocar cozinha. Então, lembra que lá no briefing você perguntou o que cada pessoa esperava do ambiente? É para isso, para você descrever aqui a utilização. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma tabela. Aí tem assim, de uma área de funcionalidade pública, né? Então, aqui, ó, tem sala dos funcionários.
Aí tem a metragem quadrada. E aí tem assim, a descrição. Sala destinada a estar com controle de ponto e deve estar próxima ao vestiário e ao refeitório. Aí aqui embaixo tem assim, cozinha. Sala de eventos, poderá oferecer o serviço de buffet em ocasiões de abertura de exposições e outros eventos. Então, o que você vai fazer é mais ou menos nessa linhagem aqui, ok? A partir do briefing. Então, você vai montar o seu programa de necessidades desse jeito. A partir do briefing, você tem todas as informações, tem a listagem de ambientes e o que cada pessoa espera daquele ambiente, você vai montar a sua tabela, certo? Já com as referências que você tem, né? Que você pesquisou para poder ter uma ideia e começar o projeto. O outro conceito que nós vamos trabalhar hoje, e eu estou passando esses conceitos para vocês, porque nós já estamos na etapa preliminar, né? Então, nós vamos desenvolver um projeto de arquitetura, então eu preciso explicar para vocês cada etapa. É o chamado setorização e fluxograma. E também aqui entra um chamado organograma, que eu vou explicar por último para vocês. Então, o que seria essa setorização? Como que é feita a setorização? O que é? A setorização é a separação dos ambientes por finalidade. Então, você fez lá no programa de necessidades e colocou quais eram as descrições, né? O que cada pessoa esperava de cada ambiente. Ok. Mas ainda naquela tabela, você vai separar esses ambientes por finalidade. Então, como que é feita essa separação? Essa separação, existe alguns tipos de setor, né? Por exemplo, em residência, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. A gente tem área social, área íntima, banheiros, que às vezes eles entram em áreas íntimas, né? E área de serviços, por exemplo. A área social entra salas, né? Às vezes a garagem, por estar ali naquele primeiro acesso, também entra como sala. Então, a gente tem área de serviço, são cozinha, área de serviço. A área íntima são os quartos. Então, essa é uma setorização simples de residência, né? De local para habitar-se. Agora aqui, ó, uma setorização em edifício, né? Edifício vertical. Então, a gente tem um espaço que é para uso comum, esse em laranja. Temos um espaço, aliás, esse aqui é um hotel, edificação vertical, né? Uso exclusivo de hóspedes, né? Então, por exemplo, no hotel, essa parte de baixo aqui em laranja é de uso comum. Então, outras pessoas também entram. Às vezes tem restaurante, né? Então, outras pessoas também entram, participam, sala de estar ali do hotel. Às vezes você tem aquelas salas de reuniões, né? Então, é uso comum. Tem um outro uso que é um uso exclusivo para hóspedes, né? Então, esse aqui está setorizado em amarelo. E o importante da setorização é você separar em cores. Então, toda vez que você for setorizar, ele vai ficar separado em cores. Tem uma área que é para circulação vertical. Então, em geral, é onde está colocadas as escadas e é onde você tem as passagens de elevador. E tem a área de serviço, né? Que às vezes está setorizada ali a cozinha. No caso de hotel, né? Está setorizada ali a cozinha. E as áreas de lavanderia, ok? E aqui a gente tem uma setorização, por exemplo, de praça, né? Então, a gente tem as vias, né? Para a circulação das pessoas. Tem os acessos de veículo, né? Tem aqui os acessos de pedestre. Então, essa daqui é uma setorização, percebe que bem mais diferente, porque é uma setorização de praça, ok? Então, a setorização é você separar por cada finalidade, né, o setor, a sua finalidade, e, no geral, você separa ele por cores, para poder você conseguir identificar, ok? E agora, a partir dessa setorização que você fez, né, você determinou o que seria uma área social, o que seria área de serviço, o que seria área íntima, por exemplo. Aí você vai iniciar o fluxograma. O que é esse fluxograma? O fluxograma, ele é uma representação esquemática de um processo, né?
E aí, você vai fazer por gráficos. Então, esses gráficos, eles ilustram de forma descomplicada o acesso e o trânsito entre os diversos compartimentos. E as circulações são destacadas e quando representado em cores, ele também poderá evidenciar a setorização. Então, o fluxograma, você vai separar cada ambiente e nessa separação dos ambientes terá uma separação maior que será a setorização e você fará isso em cores, ok? Então, por exemplo, ó, funcionograma ou fluxograma de uma casa. Então, aqui eu tenho o setor social, ó, aí estou desenhando aqui o fluxograma, né? O setor social, tenho o setor de serviço e aqui eu tenho o setor íntimo, ok? Aqui está dividido no setor, né? Funcionograma ou setorização. Então, eu tenho aqui o meu setor social, o meu setor de serviço e tenho o meu setor íntimo, ok? Agora, eu vou transformar isso daqui, né? Essa minha setorização no fluxograma. Então, aqui eu tenho já todos os meus ambientes, porque eu já fiz aquelas duas partes lá. Fiz o briefing, fiz o meu programa de necessidades com todo, o que espero de cada ambiente, tudo listadinho e tal. Fiz a setorização, vou partir para cá. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como que é o meu setor social? Bom, meu setor social tem varanda. Dessa varanda eu saio, tenho acesso à minha sala de jantar. Da varanda também tenho acesso à minha sala de estar. E aqui eu tenho sanitário social. Então, tudo isso aqui eu vou fazer tracejado. E isso daqui é o meu setor social, ok? Do meu setor social, eu tenho acesso ao meu setor de serviço. Por onde? Pela varanda e pela sala de jantar. Então, eu tenho acesso à garagem, que aqui entrou como setor de serviço. Então, a garagem, acesso para automóvel, né? A garagem, a copa e a cozinha, área de serviço, sanitário de empregada e quarto de empregada. Acho tão sem graça esse nome, mas enfim, quarto de empregada. Como que eu tenho? Aqui eu tenho, observa que o traço que eu tenho aqui é identificando para você o acesso, né? Então, tenho acesso aqui. Fiz o meu tracejado por fora aqui, representei na cor verde, dizendo que é o meu setor de serviço, ok? Do meu setor social, eu também tenho acesso ao meu setor íntimo. E aqui, pela representação, é feito por um hall, né? Então, eu tenho um hall aqui, que dá acesso da sala de estar para o sanitário social. E desse ponto, eu saio para o meu setor íntimo, ok? Então, no setor íntimo, eu tenho o quarto de casal com sanitário, tenho o quarto de hóspede, tenho o quarto dos filhos, que é também com sanitário social, sanitário íntimo, ok? Então, aqui representado na cor azul, eu tenho o meu setor íntimo. Então, assim é feito um fluxograma, certo? Ok. Aqui eu tenho uma outra tabela, aliás, um outro fluxograma, apenas representado aqui, não está em cor, mas também se trata do mesmo que eu passei para vocês aqui anteriormente. Então, acesso social, setor íntimo e setor de serviço, ok? Então, vamos lá. Ó, agora, a gente entra numa outra denominação, que é o chamado organograma. O que seria esse organograma? A junção de tudo isso que você acabou de aprender. Então, você fez o fluxograma, né? Aqui fez o fluxograma, separou por setorização, ok? A partir da listagem dos ambientes, né? Então, você tinha a listagem dos ambientes, fez esse fluxograma, e aí daqui gera-se, então, o organograma, né? Porque o organograma você vai separar por setores. Então, quando você tem a listagem dos ambientes, conseguiu fazer seu fluxograma, separou por setor, você tem um organograma, ok? É só para efeitos de conceito mesmo. Então, vamos lá. Agora eu vou passar para vocês aqui um exemplo, né? Como que nós fazemos. Então, aqui nós temos a planta de uma edificação residencial, ok? E aqui tem dizendo assim, ó, no exercício.
fazer um fluxograma, definir as unidades funcionais ou cômodos, definir as relações de acessibilidade entre eles, entradas, corredores, portas, representar essas informações graficamente de maneira abstrata. Os componentes identificados no item 1, ou seja, os cômodos, são retângulos e os componentes identificados no item 2, ou seja, essa acessibilidade, serão linhas. Então, a gente tem essa edificação aqui, nós vamos separar primeiro por setor. Esse exemplo, eu retirei ele de uma apostila e ele fala para você fazer um fluxograma. Mas, na verdade, no final, ele sai um organograma e não um fluxograma. Porque ele vai compor setor, os ambientes com as cores. Então, no final, ele é um organograma, ok? Então, vamos lá. Primeiro, você vai setorizar por cores, né? Então, essa parte que a gente tem aqui em vermelho, que é a sala de jantar, a sala de estar e a sala de varanda, será um setor, né? A sala de varanda não, a varanda será um setor. Será o nosso setor social, ok? A cozinha e a área de serviço, que aqui está em azul, será setor de serviço. Aqui foi setorizado o banheiro como sendo setor de serviço. É porque, neste caso, não se sabe se quem está aqui trabalhando é parte da residência ou não, né? Então, quando você não sabe, você pode colocar ele no setor de serviço. Ou ele pode entrar o banheiro aqui no setor social, né? Pode ser também. E aí, o quarto 1 e o quarto 2, ele entra como setor íntimo. O que você poderia fazer também aqui nesse exercício esse banheiro aqui, porque no projeto ele é dado como quarto, mas na verdade ele é uma suíte, né? Então, esse banho aqui, ele entra como setor íntimo, ok? Então, mas é para você observar como é feita a setorização, ok? A partir disso, a gente faz as relações de acessibilidade. Então, as relações de acessibilidade são por traço, né? Então, do setor social, tem-se acesso ao setor de serviço e também acesso ao setor íntimo e ao outro setor de serviço, que nesse exemplo foi colocado os 2 banheiros como setor íntimo, mas é como eu falei para vocês, o banho, que está no quarto, ele pode entrar como setor íntimo, então não entraria aqui, né, como setor de serviço. E o banheiro que é banheiro social, entra no setor social lá em cima, ok? Mas vocês entenderam como foi elaborado aqui, né? E aí, daqui parte-se então o fluxograma, ok? E esse fluxograma aqui, reitero novamente, o fluxograma aqui, ele está dito como fluxograma, mas ele é um organograma, porque ele está completo aqui, ó. No final, ele está completo, com todas as cores, completinho, né? Então, a gente vai ter um setor social, sala de jantar, sala de estar e varanda, um setor de serviço, cozinha, área de serviço, e um setor íntimo, quarto 1 e quarto 2. E, de novo, nesse exemplo, colocou-se o banheiro 1 e o banheiro 2 como setor de serviço, ok? Então, aqui a gente tem o fluxograma e o organograma completo, certo? Pessoal, vou deixar alguns avisos para vocês. O primeiro aviso a próxima aula, o tema é parâmetros urbanísticos. Provavelmente vou ministrar essa aula pelo Google Meet, para a gente dar sequência às nossas etapas preliminares de projeto. Vai ter uma atividade relacionada a essa aula no SEI, para vocês enviarem. E eu agradeço vocês por assistirem e até a próxima aula.